O final do ano aí já está chegando e é claro que quem trabalha sempre quer um dinheirinho a mais no bolso, né? Então vamos nesse vídeo falar sobre o 13º salário, que é um dos direitos aí que são mais desejados nessa época de festa, nessa época onde muitas pessoas precisam quitar as suas dívidas e muitas dúvidas também pairam sobre esse assunto. E para a gente poder entender um pouco melhor sobre o 13º salário, sobre quem tem direito, porque, claro, existem regras, né? Nós vamos receber aqui no nosso canal hoje a advogada a doutora Shinaide Mafra, que é advogada, é professora, ela é presidente da Comissão de Direito da Seguridade Social da OAB de Pernambuco, ou seja, é uma pessoa que, além de qualificada, é uma pessoa que é dedicada nesse assunto, né? Então, já quero aproveitar esse momento para agradecer a presença da senhora aqui. Estamos muito felizes aí, a senhora é a primeira entrevistada do nosso canal. Nós vimos a entrevista lá do nosso site, foi, não, precisamos conversar com ela, que aqui no canal muitas pessoas ficam com dúvidas sobre esse assunto, e ninguém melhor do que uma profissional da área para conversar com a gente sobre esse tema que é muito importante, principalmente nesse período, né, do final do ano, quando muitas pessoas ficam com dúvidas, pessoal aí que começou agora no mercado de trabalho, que não entende muito bem sobre como funcionam os seus direitos, as regras que precisam seguir. Bom, então já estou falando demais, já quero começar com uma pergunta que é bem simples, mas que muitas pessoas têm dúvida, doutora Schneider. Quem tem direito ao 13º salário? Olá, bom dia, Ariel. Bom dia a todos. Prazer ser a primeira inaugurando o canal de vocês. Muito obrigada pelo convite. Realmente, o 13º salário é algo muito desejado. Talvez uma das grandes conquistas dos funcionários, né, dos seletistas, porque final do ano tem sempre aquele plus, né, de custos e o 13º vem para ajudar muito a grande maioria. E todo mundo tem direito, que todo mundo, né? Todo mundo que tem carteira assinada, é aposentado, pensionista ou também servidor público. Então, também os servidores públicos têm direito ao 13º salário. Ótimo. Então, é basicamente os empregados, o pessoal aí de CLT, o pessoal nessa época do final do ano, né? O pessoal já fica fazendo um planejamento sobre esse dinheiro a mais, né? Porque tem período de festa, inclusive esse período do final do ano é um período onde muitas pessoas também se dedicam a fazer a quitação de algumas dívidas, né? Que estão aí durante o ano, né? Se arrastando aí até o final desse ano. Mas como que deve ser feito esse pagamento do 13º salário? Ariel, vou até acrescentar, a gente falou aqui de empregados com carteira assinada e muitas vezes o empregado doméstico fica na dúvida. Eu também estou nesse grupo, o empregado doméstico, desde a Lei Complementar 150 de 2015, ele tem direito a todos os direitos que os demais empregados têm. Então, também está nesse pacote, também tem direito ao 13º salário, certo? E como é que deve ser feito esse pagamento? Em duas parcelas. A primeira, ela deve ser feita entre 1º de fevereiro e 30 de novembro, e a segunda até o dia 20. Então, alguém pode perguntar, assim, eu posso começar o ano e meu empregador já querer pagar o 13º? Pode, não tem nenhum problema. Ele tem entre 1º de fevereiro e 30 de novembro para pagar a primeira parcela, e a segunda até o dia 30. E uma dúvida que a gente vê muito, e às vezes até o próprio empregador, então eu posso pagar tudo no dia 20? Não, né? Tem que ser feita nas duas parcelas e também tem que se respeitar esse prazo limite, né, de 30 de novembro para a primeira parcela e 20 de dezembro para a segunda parcela. Muito bom. E eu me lembro que quando eu trabalhava de carteira assinada, sempre tinha aqueles descontozinhos, né, no final do mês, que os descontos que são as regras que a gente tem que seguir, né? Então sempre é descontado até para os nossos direitos quando a gente é demitido e por aí vai, né? Como licenças e tal. No 13º salário, também tem esses descontos? Sim, também vai haver incidência do FGTS, né, do recolhimento aí sobre o Uhum. 13º salário. Então, não tem diferença em relação às outras parcelas que são recebidas. Também conta para o FGTS, também vai ter o acréscimo para o INSS, a contribuição previdenciária que também vai incidir. Então, naquele mês de dezembro, ao invés, vamos supor, dele ganhar 3 mil, ele vai ganhar 4.500. Então, para fins previdenciários, isso também repercute, porque ele vai ter um ganhozinho ali de 50% no valor do salário dele. E aparece, tá? Tanto Uhum. no FGTS, no extrato analítico,
como no CNIS, né, que é o extrato previdenciário, aparece lá a contribuição. Tem que fiscalizar se está tudo certo. Agora, a senhora falou do FGTS, o trabalhador ele também tem direito ao FGTS sobre esse 13º salário? Sim, vai ter o recolhimento. Os 8% também incidem sobre o 13º salário. Muito legal. Eu acho interessante porque quando a gente é trabalhador, né, a gente está no nosso dia a dia, a gente não tem tanto contato com uma profissional aí que entende desses assuntos. E uma dúvida que eu, pelo menos, tinha bastante é sobre esse cálculo que é feito, né? Porque a gente só recebe lá os descontos, só recebe lá o papelzinho lá falando o que descontou, mas a senhora pode explicar para a gente como que é feito esse cálculo do 13º salário? Claro, com certeza. Como é que faz? Eu vou pegar os 12 meses, né? Vou pegar o meu salário e dividir pelos 12 meses. E isso vai ser o cálculo do 13º, né? Um 12 avos vai depender do tempo que você trabalhou. Vamos supor, uma pessoa que trabalhou 6 meses, ele vai receber 6 12 avos, que é o mesmo cálculo que faz para as férias. Trabalhou 8 12 avos. E a conta é simples. Peguei meu salário, vamos supor, 5 mil, dividi pelos 12 meses, cada um desses é um avo, né, digamos assim, Uhum. do valor que você tem direito a receber. Também entra nesse cálculo, Ariel, a questão das parcelas de natureza salarial, como horas extras, adicionais, tipo adicional noturno, insalubridade, periculosidade e comissões. E aqui eu vou fazer um alerta. Muitas vezes, o que é que as empresas fazem? Né? Eles terminam pagando essas horas extras por fora, essas comissões por fora, e não é incomum que alguém receba um fixo, vamos supor, de 3 mil, mas tenha todas as parcelas por fora, e quando recebe o 13º, faz, poxa, mas está faltando alguma coisa? É porque muitas parcelas ainda são pagas por fora. E se estão sendo pagas por fora, efetivamente, não vai haver a incidência do 13º salário, nem recolhimento, nem INSS, nem FGTS, certo? Por isso que é bom também o trabalhador estar sempre anotando, né, o dia a dia dele do trabalho, as horas extras que ele fez, os adicionais, né, inclusive a senhora está falando sobre o cálculo, eu fui dar uma olhadinha aqui no nosso site, vou até compartilhar aqui a tela, nós temos uma calculadora do 13º salário para facilitar aí a vida dos funcionários, né, que estão com dúvidas sobre o valor que vão receber, aí aqui a gente coloca, né, deixa eu até dar um zoom aqui, a pessoa pode entrar, colocar o seu salário bruto, o número de dependentes, o número de meses trabalhados, né, que a senhora falou que ia ser os avos, né? E aí também tem a questão da primeira parcela, segunda parcela, única parcela, e aqui embaixo aparece de modo bem prático aí para quem quiser. Claro que isso não substitui um profissional, um contador, mas para a gente ter uma noção de como funciona. Então, você aí que está interessado sobre como fazer o seu cálculo, para ter uma noção, vou deixar até aqui embaixo na descrição do vídeo essa calculadora que eu estava dando uma olhada, a senhora estava falando aí, eu falei, acho que no E site você estava conferindo, não foi, Ariel? estava conferindo. É mal de jornalista, a gente sempre gosta de conferir as coisas. Agora, Conferindo se a uma outra fonte tá ok, né, Ariel? Tem uma outra dúvida. Fui mexer aqui para mostrar o site e saiu tudo aqui do meu roteiro. Deixa eu achar aqui novamente. Sobre o adiantamento do 13º. Tem como o trabalhador ele pedir para antecipar esse 13º? Sim, também é possível, desde que ele faça esse requerimento no mês de janeiro do ano correspondente. Então, eu quero fazer um adiantamento do meu 13º para 2023. Em janeiro, posso falar com o meu empregador e pedir que ele antecipe. E isso por qual motivo? Seria por ocasião das férias, para que nas férias você tenha um rendimento ainda maior para usufruir. Agora, algo que fica subjetivo é o seguinte, Ariel. Na lei, ele diz que você pode fazer adiantamento. Mas se eu requerir e se meu empregador disse que eu não posso pagar, ó, não tem como adiantar, vou pagar na data normal. Não há nada que obrigue. É uma faculdade. O empregador Entendi. não é obrigado a antecipar. Ele pode antecipar. Agora, ele pode antecipar, a senhora falou em janeiro, uma dúvida que me deu aqui agora. É, a gente não sabe como vai ser o decorrer do ano, né? Vai que a pessoa ela é demitida, sei lá, no meio do ano, por exemplo. Ela tem que trabalhar o ano inteiro para poder receber o 13º salário? Não. Quando a pessoa é demitida, existe um cálculo que é feito no termo de rescisão contratual, que é o TRCT. Nesse termo de rescisão, ele vai fazer cálculo de 13º proporcionais, férias proporcionais, saldo de salário, adiantamentos, e tudo que você recebeu
que você não teria direito, porque você foi demitido, vai ser descontado. Às vezes o pessoal fica sem entender. Tem uma aba embaixo do TRCT que é descontos. Aí ele coloca adiantamento disso, isso, e ele vai fazendo o ajuste do que de repente você recebeu, mas que você não trabalhou o suficiente para receber. Então não precisa nem ser um mês também, né? 15 dias que a senhora falou. É Isso. isso? Trabalhei a partir de 15 dias, eu já tenho direito ao 13º salário. Agora tem uma pergunta um Uma pouco grande parcela. aqui para fazer para a senhora, mas vamos ver se a gente consegue tirar essa dúvida. A pergunta é assim, olha, tive uma redução de jornada do trabalho ou de salário. E aí o contrato do trabalhador, nesse nosso exemplo, ele foi suspenso por causa do benefício emergencial de preservação do emprego e de renda, o bem, né? E aí, uma dúvida sobre esse assunto. O trabalhador, ele vai receber o 13º normalmente referente aos meses em que ele esteve com o contrato suspenso ou com a redução do salário? Ou vai ter alguma diferença? Vai ter diferença nesse caso. Ele vai receber a proporção dos meses trabalhados. Porque qual é o raciocínio da lei? Que você receba cada avo por cada mês que você trabalhou. E se você não trabalhou porque o contrato estava suspenso, não faz sentido o empregador arcar com o custo de algo que não teve a contraprestação. Porque quando a gente fala em salário, Ariel, é tudo contraprestação. Eu trabalho e eu recebo de volta o meu salário. Eu trabalho e tenho o terço das férias. Eu tenho o terço do 13º. Então, se não houve a prestação de serviços, também não há direito a esse avo desses meses não trabalhados. Entendi. A senhora também tinha falado sobre duas parcelas que pode ser dividido, né, o 13º salário, mas tem alguma possibilidade, por exemplo, tá chegando aí o final do ano e de repente o empregador esqueceu de pagar, ou então deixou para pagar mais para frente, ele pode pagar tudo em uma única parcela? Não, Ariel, ótima pergunta. Também não. Tem que ser a primeira até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20. Se eu pago tudo até o dia 20, eu estou incorrendo em erro, né? E posso ser multado em relação a isso. Havendo uma denúncia dos empregados ao Ministério Público do Trabalho, ele pode ser autuado e multado por ter pago o valor do 13º fora do prazo. Existe um prazo legal para isso. Assim Uhum. como quando a pessoa é demitida, ele tem um prazo de 10 dias para pagar. Se eu pago depois dos 10 dias, eu também vou incorrer incidência de multa do artigo 467 e do 477 da CLT. Entendi. A gente passou também por um período aí bem intenso e bem triste, né, dessa pandemia que nós tivemos aí nos últimos anos, e muitas pessoas foram demitidas, e ainda estamos aí se recuperando na economia, muitas pessoas ainda tentando recuperar o que foi perdido em relação ao emprego, mas sobre o auxílio-doença, eu sei que muitas pessoas, essas pessoas, elas precisam de se ausentar do trabalho por um tempo, e elas recebem esse auxílio do INSS. Quando, em relação ao 13º salário, quem é que paga? É o INSS que paga, já que está pagando o auxílio-doença, ou o empregador ele tem a obrigação também de pagar o 13º do funcionário, nesse caso? Excelente. A gente trabalha muito aqui no escritório com benefício por incapacidade e isso é um questionamento que vem sempre. Doutora, aí meu 13º, quem vai me pagar, né? É a empresa ou é o INSS? E nesse caso é o INSS. Como ele assume a responsabilidade pelos pagamentos de salário, né? Porque são salários de benefício que ele recebe, ele também vai pagar o valor do 13º salário. E aqui nesse caso, Ariel, tem que deixar claro que existe uma tabelinha do próprio INSS que tem lá no site com as datas de pagamento dos 13º salários. Vai ser diferente daquele pagamento padrão de quando ele é funcionário, né? De quando ele está trabalhando. Porque lá ele tem uma tabela que se você faz aniversário em tal data, ele vai dizendo a data que você vai receber o seu 13º. Então, não fica condicionado para novembro e dezembro. Você pode receber antes. Aí, no caso, é com o INSS mesmo Isso. que tem que E se resolver der isso. errado, a briga é com o INSS, nesse caso também. Não seria com a Mas, empresa. mas problema para o empregador tem que correr, para o empregado tem que correr atrás, né? Sim. Agora, a gente já terminou aqui as nossas perguntas que eu tinha separado, mas a senhora falou aí que no escritório da senhora, a senhora recebe vários casos de INSS em relação a assuntos previdenciários. E em relação ao 13º, é uma coisa que não estava combinada, agora eu vou pegar a senhora de surpresa. Qual é o assunto, qual é a dúvida, os casos, né, mais comuns relacionados ao 13º que chega aí para a senhora? Que às vezes o empregado não sabe, não tem conhecimento, e que a senhora acha importante a gente comentar aqui. Ariel, eu confesso que a gente não tem muito essa demanda
de problema com pagamento do 13º salário, porque como a maioria dos nossos clientes trabalha em grandes empresas, essas empresas elas não costumam não efetuar os pagamentos nas datas corretas. Mas eu percebo uma dúvida muito grande, eu até citei no começo, em relação ao empregado doméstico. Esse eu ainda vejo que ele termina sendo meio ludibriado, porque como a relação é muito próxima ali, né, empregado, empregador, eu chego e digo, olha, eu te pago dia 20, e como não há um conhecimento, as pessoas terminam recebendo, né, no dia 20 de dezembro, lá no limite, e não questionam essa questão de primeira e segunda parcela. Eu penso que é a situação mais complicada hoje, de pagamento de verbas, de uma forma geral, é nessa relação empregado doméstico, né, empregador, porque é muito próxima. No restante, as empresas são fiscalizadas. Vejo hoje que os funcionários, independente da área de atuação, têm muito mais acesso à informação e é muito mais fácil fazer uma denúncia no Ministério Público, né? Como você é de uma forma impessoal numa grande empresa, o Ministério Público vai lá e fiscaliza. Mas essa relação ainda de empregador doméstico e empregada, eu acho que há grandes problemas. Que é quando confunde o pessoal com o profissional, né? Doutora Schneid, eu Exatamente. estou muito agradecido pela senhora dedicar aí um tempinho para conversar com a gente. Já quero desde já convidar a senhora para participar outras vezes sobre outros assuntos, né? Vai virar o ano, então o que mais, acredito que o que mais vamos ter são assuntos relacionados ao novo ano. Recomeça tudo, né? Os assuntos todos novamente. Então eu quero agradecer a senhora por mais uma vez estar aqui com a gente. Vou colocar aqui na descrição os contatos, né? O Instagram da senhora. Eu vi que a senhora também é professora. Sim. Coloca lá no Instagram, dê uma olhadinha lá, bastantes assuntos relacionados ao meio previdenciário, então vou deixar aqui embaixo na descrição, caso alguém queira seguir a senhora, quer entender um pouco mais, né, sobre os seus direitos, sobre o que está em alta, né, nesse meio, eu vou deixar aqui embaixo para que o pessoal possa seguir a senhora e ficar por dentro, né, do dia a dia aí, do dia a dia da senhora, né? Eu vi que a senhora também tem vários eventos, tem um livro, né? Se eu não vi errado. Então é isso, eu estou muito feliz de estar aqui com a senhora. Em nome do FDR, em nome da nossa equipe, eu agradeço pelo tempo. E muito obrigado, né, por dedicar um tempinho aqui com a gente. Inclusive, eu quero deixar aqui aberto nos comentários, né? Caso você tenha alguma dúvida, não necessariamente sobre o 13º salário, mas sobre diversos outros assuntos relacionados ao seu trabalho, né, sobre os seus direitos, porque a nossa proposta aqui é falar sobre os seus direitos. Bota aqui embaixo nos comentários, já vou deixar aqui até um espaço aberto para que na próxima vez, quando a doutora Schneid aparecer aqui no nosso canal e receber um convite, ela vai responder a sua pergunta, então bota aqui nos comentários, que eu tenho certeza que ela vai, de bom grado, responder você, mas é claro que bota uma pergunta bem detalhada, assim, para que a gente possa entender qual é o seu problema, né, qual é a sua dificuldade. Tá? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Bota aqui nos comentários a sua dúvida, bota a sua sugestão de pergunta, que eu tenho certeza que a doutora Schneid vai voltar aqui para conversar com a gente em um outro momento. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que esse vídeo tenha sido bom, tenha sido instrutivo para você. Eu encontro você no próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.